voltamos aqui, né? Voltamos para continuar jogando duro com você acerca da Lei 11.343, né? Lei de drogas. Vamos lá então, vamos resolver a questão de número 4, não é isso? Questão de número 4 na sua tela. Vamos lá. Um indivíduo que consuma maconha e a ofereça a seus amigos durante uma festa deverá ser considerado usuário em face da eventualidade e da ausência de objetivo de lucro. Questão errada. Questão errada, a questão trata do uso compartilhado, previsto aqui no artigo 53, parágrafo 3º. Então veja o que menciona aqui o 33, parágrafo 3º. Oferecer drogas, eventualmente e sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumir. Eu vou chamar a sua atenção porque para o agente ser enquadrado aqui no 33, parágrafo 3º, que é a figura do uso compartilhado, eu tenho que ter os seguintes elementos reunidos: oferta, eventualidade, ausência de lucro, pessoa do relacionamento e mais o uso em conjunto. Ausente um desses elementos, eu tenho o tráfico. Beleza? Então fica ligado, né? Fica ligado. Ausente um desses elementos aqui, eu tenho o tráfico de drogas. Tranquilo? Então veja, aqui comigo, se o Tício está em uma festa, e ele oferece drogas para um grupo de amigos, e essa oferta é uma oferta eventual, ele não cobra nada, né, para passar a droga para esses amigos, né? E veja, amigos são pessoas do relacionamento dele. Mas ele diz o seguinte: olha, vai usando aí, que depois eu vou usar com vocês. E ele se afasta do local. Nem retorna, nem usa junto com os amigos, para os quais ele passou a droga. Ele vai ser considerado traficante e não vai figurar aí como usuário de drogas. Tá? Vai ser considerado traficante. Por quê? Porque ele deve usar junto. Tem que ocorrer o quê? O compartilhamento. Tranquilo? Então fica esperto nessa questão do uso compartilhado. Eu tenho que ter todos esses elementos reunidos, aqui na tela. Então fica ligado. Eu tenho que ter a oferta, eventualidade, ausência de lucro, pessoa do relacionamento e mais, uso em conjunto. Beleza? Tranquilo? Então, questão errada, né? Vamos então, porque aqui, ó, a questão menciona: um indivíduo que consuma maconha e ofereça a seus amigos durante uma festa deverá ser considerado usuário, em face da eventualidade e da ausência de objetivo de lucro. Não, será considerado traficante. Por quê? Cadê o uso compartilhado? A ausência aqui do uso compartilhado. Eu tenho a eventualidade, aí falou amigos aqui, então são pessoas do relacionamento dele, a ausência de lucro, não é isso? Mas você tem que verificar aqui o uso em conjunto. Não tem uso conjunto, ele é considerado traficante. Beleza. Vamos então para a questão de número 5. Mévio se encontra associado a 3 comparsas, de forma estável e permanente, para a realização do comércio de drogas. Com o início da venda de drogas, foi realizada a divisão de tarefas e a ele atribuída a incumbência de avisar os demais comparsas a chegada da polícia ao local denominado Boca de Fumo dos Amigos, com a utilização de apitos e fogos de artifício. Diante do caso exposto, a conduta de Mévio enquadra-se nas figuras típicas previstas no artigo 33 caput, o tráfico, a associação, que é o 35, não é isso? Associação para o tráfico, e o 37, que é a figura lá do informante. E aqui menciona todos previstos na Lei 11.343/06. Questão errada. Mas, professor, calma. Veja que aqui nessa questão, o Mévio, dentro daquela associação, ele ganhou uma incumbência, qual seja avisar a chegada da polícia no local. Então, professor, o fogueteiro, ele não responde lá no 37? Porque olha só, professor, aí eu teria ele comercializando drogas, eu teria ele associado e ainda teria o Mévio desenvolvendo essa função do fogueteiro. Como essa questão está errada? Eu vou chamar a sua atenção para dizer o seguinte: fica ligado. O 37, para que uma pessoa seja enquadrada no 37,
ela não pode estar associada. E ela também não pode comercializar drogas. Deu para entender? Aqui comigo. Então veja, 37 é aquele... Já viu aquele cara que usa crack? Aí tá passando na rua. Aí o Mévio, que é traficante, está associado inclusive lá com outros comparsas, chega aí. Você não quer uma droga para você usar depois? Aí ele fala, não, eu quero sim. Então faz o seguinte, fica lá na frente e quando a polícia chegar, você avisa, tá? Leva aqui esses fogos aqui, e aí você solta esses fogos lá para avisar a gente aqui. E aí o bobão vai lá e fica no local. E ele avisa a chegada da polícia. Esse cara é 37. Beleza? Agora, se eu tenho uma associação e dentro dessa associação eu tenho um indivíduo que ele tem a função de avisar a chegada da polícia, ele será enquadrado, e aí já começou a realização da comercialização de drogas, ele será enquadrado na figura do 33 e 35, e não 37, beleza? Então, professor, deixa eu ver se eu entendi. 37 não convive com 33, 37 não convive com 35. Ou o cara é 37 isoladamente, ou o cara é 33 e 35. Ou somente 33 ou somente 35. Então, não tem como ele ser enquadrado como 33 e 37 ou 35 e 37. Deu para entender isso? 37 não pode comercializar drogas, 37 não pode se encontrar associado também. Deu para entender? Importante. Vem aqui para a tela, né? Informações importantes para você. Vem cá, vamos jogar pesado comigo. Eu vou chamar a sua atenção acerca da associação, né? Veja que a associação prevista aqui no artigo 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos no artigo 33 caput, parágrafo 1º e 34 desta lei. Lei de drogas, né? Pena de reclusão lá de 3 a 10 anos, né? Pagamento de 700 a 1.200 dias de multa. Eu vou chamar a sua atenção porque a associação é um crime formal de consumação antecipada ou resultado cortado, né? Professor, a diferença? Não, a mesma coisa, filhão. Crime formal também recebe a denominação de crime de consumação antecipada ou de resultado cortado. A associação trata-se de um crime permanente. E sendo crime permanente, há a possibilidade da prisão em flagrante dos associados. Porque enquanto aqueles envolvidos estão associados de forma permanente, eu tenho situação flagrancial. Deu para entender? Informação importante. A associação não é tráfico. A associação não é tráfico. Portanto, a associação não é crime equiparado aos hediondos. Tranquilo? Associação versus concurso de pessoas, aqui comigo. Se eu chego e falo o seguinte, ô Mévio, vamos vender drogas ali? Beleza, a gente vende drogas ali e depois cada um para o seu lado. Tranquilo. Aí estamos lá vendendo drogas. Eu e o Mévio. Não há permanência, não há estabilidade, né? A habitualidade, a estabilidade, tá certo? Então, veja, não há que se falar em associação. Eu tenho aqui um concurso de pessoas eventual. Entenderam ou não? Então essa venda de drogas, em que eu combino com o Mévio de vender drogas aqui nesse momento e depois cada um vai para o seu lado, não estamos aqui de forma, não estamos aqui associados, né, para inclusive continuar vendendo drogas, né, não temos aqui um caderno de clientes, não é isso? Não temos aqui uma estabilidade nessa associação. Isso não é associação. Então veja, o concurso de pessoas eventual não caracteriza associação. Eles vão responder pelo tráfico, pelo tráfico, não é isso? E somente pelo tráfico. E não pelo tráfico e associação, porque eu não tenho associação. Concurso eventual não caracteriza a associação, né? Eu tenho que ter aí essa estabilidade dessa associação. Tá certo? Vem aqui para a tela. Vem aqui para a tela, a gente abordou aqui associação versus concurso de pessoas, estamos aqui jogando duro. Importante falar ainda acerca da associação informante, eu acabei de mencionar agora, que o 37 não convive com 33 e 35, né? 36 tráfico, 35 associação. É importante decisão do STJ. O menor pode ser considerado para a configuração da associação e, ao mesmo tempo, para a incidência da causa de aumento prevista lá no artigo 40, inciso 6. Não há que se falar em bis e idem. Então, veja, se o tício está associado com menores, eu vou ter
a associação e, além disso, ele vai responder com a causa de aumento de pena. Causa de aumento de pena por quê? Porque o artigo 40 menciona, né, as penas previstas no artigo 33 a 37, olha aí a associação dentro, não é isso? Desta lei são aumentadas de 1/6 a 2/3, inciso 6. Sua prática envolve ou visa atingir criança ou adolescente. Sua prática envolve, vamos supor que seja tráfico, não é isso? Esteja ali traficando junto com um menor, com um adolescente, né? Ou visa, vamos supor que o agente venda a droga para um adolescente. Aí ele vai responder pelo tráfico com a causa de aumento de pena, né? Aqui eu estou dando um exemplo de tráfico, é claro, eu estava falando lá de associação e agora já comecei a falar de tráfico aqui para dar um exemplo acerca dessa causa de aumento aqui do inciso 6. Né? Então, envolver, vender junto, envolver, estar associado junto com o menor, entendeu? Por isso que a associação, além de responder pela associação, vai responder com a incidência de causa de aumento de pena. Então o menor vai contar 2 vezes, para configurar a associação e para a incidência da causa de aumento de pena. Beleza? Tranquilo? Importante, né? Ou a quem, né, por qualquer motivo, tenha diminuído ou suprimido a capacidade de entendimento e determinação. E você tem essa causa de aumento de pena aí. Tá? Importante. Tá. Importante, antes mesmo de passar para a questão de número 6, ainda abordando aqui acerca da associação, né, fortalecer mais aí dentro da sua mente. Cuidado com essa pegadinha. A associação não é tráfico, né? A gente abordou aqui já. A associação não é considerado um crime equiparado aos hediondos. Beleza? Tranquilo? E outro ponto importante. Se o agente está associado e além de estar associado, ele começa a comercializar drogas, né, aquela associação, ele vai responder pela associação e pelo tráfico de drogas. Responde por 2 crimes, 33 e 35. Beleza? Vamos então, vamos avançar, vamos para a questão número 6, né? Questão de número 6. O tráfico transnacional de drogas não configura uma causa de aumento de pena. Questão errada, né? Questão errada. Configura assim a causa de aumento de pena. Essa causa de aumento de pena, prevista aqui no artigo 40, vai cair na sua prova. Pode ter certeza. Todas essas circunstâncias que aumentam a pena, previstas aqui no artigo 40, irão cair na sua prova. Você tem que conhecer. Então veja, as penas previstas no artigo 33 a 37 desta lei são aumentadas de 1/6 a 2/3. E aqui eu tenho no inciso 1. Se a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. Então, a transnacionalidade do delito enseja a causa de aumento. E aí, eu vou chamar a sua atenção para o teor da súmula 607 do STJ. A majorante do tráfico transnacional de droga, inciso 1, né, que a gente está abordando aqui, se configura com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. Vem aqui comigo. Então eu tenho o Tício, ele está conduzindo drogas para comercialização no Canadá, não é isso? No Canadá, e foi abordado no aeroporto de São Paulo. Ele ainda não embarcou. Eu tenho tráfico de drogas? Sim. Agora veja, quanto à incidência da causa de aumento, será que há possibilidade da incidência da causa de aumento, considerando que ele não embarcou ainda? Ou seja, não há ainda a transposição de fronteira? Não há necessidade de transposição de fronteira, beleza? Ele foi abordado em São Paulo, aí eu tenho um acervo probatório que indicam que ele iria embarcar com essa droga e vender essa droga lá no Canadá. Tá certo? Então, ele vai responder pelo tráfico de drogas com a incidência da causa de aumento da transnacionalidade. Aqui na tela. Aqui na tela a gente continua batendo, porque eu tenho que ficar esperto também com a súmula 528 do STJ. Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga, remetida do exterior, pela via postal, processar e julgar o crime de tráfico internacional de drogas. Então, se essa droga entrou aqui no Brasil, mas essa droga foi apreendida em São Paulo, mas o pedido
foi realizado no Rio de Janeiro, o juiz que vai processar e julgar, né, a Justiça Federal tem a transnacionalidade, mas é o juiz do local da apreensão. Então será o juiz lá do estado de São Paulo, beleza? E não do Rio de Janeiro, onde foi realizada a solicitação da droga para comercialização. Tranquilo? Então é o local da apreensão da droga, é o juiz competente, súmula 528 do STJ. Importante. Tranquilo, então, vamos avançar, né? Vamos avançar para a questão de número 7. Durante uma vistoria no estado do Paraná, em que passageiros que viajavam de ônibus de Foz do Iguaçu para Florianópolis, né, Santa Catarina, policiais rodoviários federais encontraram 6 quilos de maconha na mochila de Lucas, que foi preso em flagrante delito. Nessa situação, no cálculo da pena de Lucas, não se considerará a majorante do tráfico interestadual de drogas, pois a transposição de fronteira entre os estados ainda não tinha ocorrido. Questão errada. Agora eu tenho aqui a interestadualidade do tráfico de drogas. Eu vou chamar a sua atenção pelo seguinte. Uma coisa aqui que eu tenho que falar com você. Essa questão, né, assim, ela foi um pouco mal feita, né? Porque só fala só de quantidade. E eu já falei para vocês que a quantidade por si só não indica que aquela pessoa é traficante. Como a questão menciona, já fala aqui de cálculo de pena de Lucas, é porque durante o apuratório verificaram outros indicadores, no sentido de que Lucas era traficante. A questão não menciona, mas você chega a essa conclusão, beleza? Tranquilo. Vamos lá então na questão errada, porque veja, eu tenho aqui, e eu já falei, essas causas de aumento do artigo 40 irão cair na sua prova, você tem que conhecer. E eu tenho aqui no inciso 5, caracterizado o tráfico entre os estados da federação ou entre este e o Distrito Federal. E aí eu tenho a súmula 587, com a mesma concepção da transnacionalidade do tráfico. O que menciona a súmula 587? Ela menciona o seguinte, olha, quando eu tenho o tráfico interestadual, que o tráfico interestadual também vou chamar de tráfico doméstico, veja que para a incidência da majorante, prevista no artigo 40, inciso 5, é desnecessária a efetivação de transposição de fronteiras entre o Estado e a Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Então aqui comigo. Então o Tício, ele está no ônibus aqui em Brasília, está indo lá para Goiânia. Ainda em Brasília, ele foi abordado por policiais militares. Está levando essa droga para Goiânia. Veja que ainda não passou na fronteira ali entre o Distrito Federal, né, e o estado de Goiás. Ele foi abordado ainda em Brasília. Ele vai responder por tráfico de drogas? Ele estava conduzindo essa droga para tráfico. Sim. Além de responder pelo tráfico de drogas, a incidência da majorante, do contexto lá da interestadualidade, a incidência da majorante. Porque não há necessidade da transposição de fronteira. Então, o mesmo raciocínio que você tem lá na transnacionalidade do tráfico, você também tem aqui quando você trata aí do tráfico interestadual, que é chamado tráfico doméstico. Por que tráfico doméstico? Porque ocorre aqui dentro do Brasil. Doméstico. Beleza? Importante, então. Então, vamos avançar, né? Vamos avançar. Eu vou chamar a sua atenção ainda para um seguinte detalhe. Tá? Antes mesmo de ir para outra questão, uma decisãozinha aqui do STJ. No tráfico ilícito entorpecente, é inadmissível a aplicação simultânea das causas de aumento de pena relativa à transnacionalidade e interestadualidade, quando não comprovada a intenção do importador de drogas em difundi-la em mais de um estado do território nacional. Ainda que para chegar ao destino final pretendido, imperativo de ordem geográfica façam com que o importador transporte a substância através de estados do país. Professor, não entendi nada, mas eu te explico aqui na Zuc Didática, aqui comigo, na Zuc Didática. Olha, eu vou te explicar na Zuc Didática o seguinte, esse julgado menciona o seguinte, o Tício, ele trouxe drogas, não é isso? Lá dos Estados Unidos. Tranquilo? Só que ele está indo para o Distrito Federal. E para chegar no Distrito Federal, ele passou pelo estado de Minas Gerais, até chegar no Distrito Federal. Então veja, ele vai responder por tráfico? Era para comercialização. Sim. Agora, veja, professor, ele trouxe essa droga de fora. Isso. Então já tem a causa de aumento da transnacionalidade. Beleza.
E além disso, professor, ele passou, né, pelo estado de Minas para chegar até Brasília. Sim, aí eu te pergunto, mas quando ele passou pelo estado de Minas, ele vendeu a droga? Não. Ah, não, foi por questão geográfica simplesmente. Ah, é? Então o julgado menciona o seguinte, quando essa droga entrar no país, tá certo? E por questão geográfica, o agente ele passar por mais de um estado, mas ele não vendeu, eu não terei incidência da interestadualidade. Deu para entender? Então, ele vai responder por tráfico com a roupagem da transnacionalidade somente. Então, a contrário senso, se ele importa essa droga chegou aqui no Brasil, e ele passa aí pelo estado de Minas para chegar até o DF, e te chamo no percebe e digo, e ele vende essa droga no decorrer do trajeto, aí eu tenho a incidência das duas causas de aumento. Beleza? Aí ele vai responder com a incidência das duas causas de aumento. É claro que quando você tem duas causas de aumento, uma é considerada, né, na dosimetria da pena. Tá? Uma é considerada lá para aumentar a pena e a outra é considerada a dosimetria da pena. Aqui não vai cair na sua prova, por isso que eu não vou aprofundar aqui. Beleza? Tranquilo? Então há a possibilidade da incidência das duas causas de aumento se além de importar ele vende essas drogas, né, entre os estados que ele está passando. Agora, se ele não vendeu, apenas a transnacionalidade e não a interestadualidade. Tranquilo? É essa a inteligência do julgado. Vamos para a próxima questão. Vamos para a próxima questão, na questão de número 8. Caio, usuário de drogas, para sustentar o próprio vício, resolveu comercializar drogas. E, em certas ocasiões, ainda fornecia gratuitamente para alguns amigos. Certo dia, foi abordado por policiais militares de posse de 100 gramas, né? 100 gramas de cocaína, destinada à comercialização. Professor, mas pouca droga, né? Irmão, mas, veja, o jogo é pesado, destinado à comercialização. Ah, professor, pouquinho podia aplicar o princípio de significância? Eu já falei que quando se trata de tráfico, não há possibilidade da aplicação do princípio de significância. Tanto o STF como o STJ com essa pegada. Vamos continuar aqui. Diante do caso concreto, Caio sendo primário, sem maus antecedentes e por não integrar a organização criminosa, se condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, poderá ser reduzida a pena em até um sexto. Olha, a questão aqui errada, né? Vamos seguir aqui. Nós temos aqui o tráfico privilegiado. Eu vou chamar a sua atenção porque o tráfico privilegiado trata-se de uma causa de diminuição no bojo de um tráfico de drogas. Então veja, 33. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. A pena ela pode ser reduzida de 1/6 a 2/3, né? E não até 1/6. Agora eu tenho condições, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e nem integre organização criminosa. Então é importante quando a gente trata do chamado tráfico privilegiado, que na verdade é um tráfico, uma causa de diminuição de pena. Tráfico privilegiado para o STJ e o STF não tem a roupagem de crime equiparado aos hediondos. Deu para entender isso? Tráfico privilegiado é tráfico, mas veja, é um tráfico com uma causa de diminuição. E o STJ e o STF entendem que dentro desse contexto não há que se falar em equiparação com os crimes hediondos. Importante, tráfico privilegiado versus transnacionalidade. É possível eu ter uma causa de diminuição de pena num tráfico, professor, que inclusive é um tráfico que eu tenha transnacionalidade? A pena é aumentada? É possível. Veja que o fato do tráfico ter a roupagem da transnacionalidade não impede a aplicação do privilégio. Tanto é que eu tenho lá o exemplo do mula. Já viram aquelas pessoas que são presas no aeroporto, que estão levando drogas para um outro país? Não é isso? Eu tenho aqui a figura do mula. Veja que o mula, para o STF e o STJ, há a possibilidade da redução da pena, há a possibilidade do reconhecimento do privilégio àquele que figura como mula.
Eu tinha decisões antigas do STJ entendendo se aquele cara figura como mula é porque ele integra a organização criminosa. Mas essas decisões já estão ultrapassadas, porque eu já tenho precedentes novos do STJ, tenho do STF, entendendo que a condição de mula por si só não impede a aplicação do privilégio. Importante, tráfico privilegiado versus inquéritos policiais e ações penais em curso. Será que um traficante que tem inquéritos policiais e ações penais em curso, ele nem foi condenado, mas ele tem aí inquéritos policiais e ações penais em curso. Será que eu posso utilizar esses indicativos aqui para entender que esse traficante se dedica a atividades criminosas e a partir daí impedir a incidência da causa de diminuição, que é o privilégio, para o STJ sim. Tá? Para o STJ, inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser considerados para indicar que aquele agente se dedica à atividade criminosa e aí impedir a incidência do privilégio, ou seja, a causa de diminuição. Importante ainda mencionar, quando eu trato aqui da possibilidade da conversão da pena em sede de tráfico de drogas, é isso? Veja que é possível a conversão da pena privativa de liberdade e restritiva de direitos. Por quê? Porque essa vedação que existia aqui, ela foi declarada inconstitucional, por isso que você tem um risco aqui. Tá? Então é possível hoje a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Legal? Bacana, então a gente agora vai para a questão de número 9, né? Questão de número 9. Segundo a Lei 11.343/06, para os efeitos, eu vou voltar aqui, né, para ver se eu dei o gabarito certinho, isso, joguei duro aqui, certinho. Vamos lá. Questão número 9. Segundo a Lei 11.343/06, para o efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Questão errada, não vem com essa, não vem tentando me pegar. É a questão pegadinha, né? Quem é que fez? Eu mesmo elaborei, né? Adelante carreiras policiais. Questão errada. A questão está errada porque, veja, o artigo 50, ele menciona aqui no parágrafo 1º, para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante, estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e a quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. Não menciona aqui 2 pessoas portadoras de diploma. Professor, mas eu já vi essa redação, calma. E eu vou falar onde você viu essa redação. Porque o jogo é duro. Deixa eu continuar aqui, deixa eu continuar a te ajudar. Eu vou continuar te ajudando porque eu tenho que mencionar que o artigo 50, parágrafo 2º menciona. É isso? Descreve, melhor dizendo, o perito que subscreveu o laudo a que se refere o parágrafo 1º deste artigo não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo. Então esse perito que elaborou aqui o laudo preliminar, né, que é o laudo de constatação, ele não fica impedido de também participar do laudo definitivo. Beleza? Tranquilo. Tá, agora vamos à pegadinha. A pegadinha veio aqui do artigo 159 do CPP. E aqui que eu montei a pegadinha. Por quê? Porque você já leu isso. Quando eu trato de exame de corpo de delito e outras perícias, presta atenção, o 159 menciona, o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Aí vem o parágrafo 1º e a pegadinha da sua prova. Na falta de perito oficial, o exame será realizado aí sim, por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Então fica ligado, ele vai pegar essa redação aqui do 159, parágrafo 1º, que trata do exame de corpo de delito, lá do artigo 159, né, do CPP, Código de Processo Penal, ele vai pegar essa redação e vai jogar aqui, ó, no bojo de tráfico de drogas. Justamente aqui. Cadê? Aqui, quando ele fala aqui da falta do perito oficial, só para te pegar. Então, quando eu trato de lei de drogas, na falta do perito oficial, esse exame pode ser realizado por pessoa idônea. Agora, quando eu trato de exame de corpo de delito, na falta do perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas. Aí sim, portadores de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada
com a natureza do exame. Então fica ligado, né, nessa questão pegadinha, e o jogo é pesado, claro que você não vai cair nessa pegadinha do examinador, né? Essa aqui eu que preparei para você cair, mas você ficou ligado que eu te dei o bizu. Vamos então, antes mesmo de ir para a questão do número 10, né? Vamos descansar um pouquinho, é muita informação, professor, o jogo é pesado, né? Esse é o nosso padrão do nosso curso em exercícios para agentes penitenciários do estado de Goiás. Vamos fazer um intervalo e eu já volto.